Graça e paz a todos que estão conectados aqui na igreja, no canal da Igreja Presbiteriana em Morado Laranjeiras. É muito bom mais uma vez termos a oportunidade, embora à distância, de poder nos comunicar, de poder adorar ao nosso Deus, de poder orar juntos, de poder adorar também juntos, apesar da distância. Nós queremos agradecer a todos que estão conectados nesse momento, onde queira que você esteja, aí através deste canal. Nós queremos nesse momento adorar ao Senhor com uma música. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu
Oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado porque a tua palavra é viva, eficaz e poderosa por si só. E que o Senhor esteja neste momento repreendendo todo pensamento, sentimento, comportamento que não procede do Senhor. E que o teu Santo Espírito esteja nos iluminando de maneira tal que possamos estar entendendo, compreendendo a tua palavra e recebendo a tua ministração em nossa mente e coração. Abençoa, Pai querido, todo o nosso país, os três poderes, no legislativo, no executivo, no judiciário, que, ó Pai, através desses poderes está a administração do nosso país, a nível federal, nos níveis estaduais e municipais, porque nós vivemos debaixo dessa administração. E o Senhor, quando clamamos que abençoe os administradores, governantes, clamamos por nós mesmos, clamamos por dias melhores, como temos clamado a remoção dessa pandemia sobre o coronavírus, sobre a humanidade. Agradecemos pelos avanços da ciência em relação a uma vacina e clamamos ao Senhor que abençoe aqueles que estão estudando o assunto para que em breve possa esta vacina sair uma imunização para toda a humanidade, inclusive para aqueles que não têm recursos o suficiente para poder fazer tratamentos por conta própria. Pai querido, nós clamamos pela economia do nosso país e clamamos pela Igreja de Cristo, aqui no Brasil e no mundo, indiferente de qual seja a denominação, desde que seja a Igreja verdadeira de Cristo, que possamos estar a brilhar Jesus nesses dias, a divulgar Jesus e que vidas sejam salvas, que haja acréscimo de comunhão, de santificação entre os teus filhos e acréscimo de conversões. Agora, pelas tuas misericórdias, não me deixe falar de mim mesmo, mas me use como instrumento em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, hoje nós queremos ver a diferença entre erros e heresia. E para isso nós queremos ler aqui o livro de Romanos, capítulo 14, versos 1 a 13 e 15. E como falamos dentro do contexto, em algum momento faremos aqui o uso acessório de algum outro versículo não lido. Mas a princípio vamos manter aqui Romanos 14, 1 a 13 e capítulo 15, verso 1. Assim nos diz a palavra do Senhor. Acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir com ele opiniões, não para isto. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come somente legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu, tanto um quanto o outro. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé, veja se está em pé e não cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor o come, porque dá graças a Deus quando come. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus também. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim
que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. Tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, irmãos. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. E no capítulo 15, verso 1, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Paulo não plantou a igreja em Roma. As diversas cartas escritas pelo apóstolo Paulo sempre foram encaminhadas às igrejas as quais ele plantara. Mas essa carta, ela é escrita à igreja em Roma. Uma igreja que, embora Paulo não a plantou, ele demonstra um certo conhecimento sobre esta igreja, de forma que alguns consideram Romanos um compêndio teológico. Paulo, sendo um homem culto, rabino, criado aos pés de um dos maiores mestres da sua época, Gamaliel, ele usa aqui uma teologia mais aprofundada nessa epístola, e uma linguagem, um grego um pouco mais erudito, digamos assim. E Paulo demonstra ter certos conhecimentos dos acontecimentos que ocorriam naquela igreja. Certamente Paulo conhecia irmãos daquela igreja. De alguma forma ele tinha conhecimento, tanto que aqui ele está tratando de um assunto, em que havia divergências, demonstra haver divergências dentro da igreja romana. Primeiramente, vejamos sobre a questão do erro. Ele já inicia dizendo de que o débil come legumes, Ele não coloca os detalhes, porque aqueles irmãos, naquela igreja específica, qual a argumentação que eles colocavam para que se comesse apenas legumes? Mas havia um grupo dentro da igreja em Roma que comia apenas legumes e não concordava que se comesse qualquer outra coisa. E Paulo já se posiciona não concordando com esses irmãos, à medida que ele os chama de fracos, à medida que ele os chama de débeis à fé. Havia outro grupo que pensava que de tudo se podia comer, qualquer coisa, dando graças a Deus. Paulo vai enfatizar no texto lido que tanto que comia só legumes, quanto que defendia comer qualquer tipo de, também carne, eles todos davam graças a Deus, e isto era o mais importante. Provavelmente existia um terceiro grupo que Paulo não faz menção aqui, lá na igreja em Roma, porque os judeus, e havia um grupo de judeus dentro da igreja de Roma, se você ler a epístola inteira, você ler as epístolas de Paulo, você vai ver isso quando ele vai mais tarde chegar a Roma e estar lá com um grupo de judeus, e nós sabemos que por uma cultura milenar, os judeus podiam comer alguns tipos de carne, mas não todos. Portanto, provavelmente existia esse terceiro grupo e que Paulo aqui não faz menção, ele não tem o interesse de envolvê-los nessa discussão. Mas ele vai direto àqueles que pensavam que de tudo podia comer e aqueles que entendiam que só podia comer legumes. Mas embora Paulo coloca
a sua posição contrária, quando chama de débeis aqueles que só comiam legumes. Se você ler, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 13, você vai ver lá que Paulo ele vai dizer, tratando, aos Coríntios, a igreja em Corinto, que também havia esse mesmo problema e muitos outros problemas, dentro daquela igreja, mas tratando desse assunto, Paulo vai dizer lá que se o comer carne fosse fazer algum irmão se escandalizar, nunca mais, isto é, pelo resto da sua vida, nunca mais ele comeria carne. Ele é claro com relação a isto lá. E aqui no próprio capítulo 14, no versículo de número 15, ele diz: se por causa de comida o teu irmão se entristece, se esse é o problema, já não andais segundo o amor fraternal. Ele dá ênfase ao amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças entristecer. E ele usa uma palavra ainda mais forte: não faça perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não arranje confusão com ele por causa de comida. Ele chama a atenção para o amor fraternal. Havia também um outro problema que Paulo aqui coloca com relação a outro tipo, dois grupos divergentes, eram aqueles que defendiam a diferença entre dia e dia, e aqueles que para eles todos os dias eram iguais. Segundo João Calvino, reformador, inclusive, quem tem a Bíblia de Genebra pode ver lá nos comentários, você vai ver que para Calvino a questão desses dias e dias aqui não se trata de uma divergência entre uns defendendo o dia de sábado, outros dias de domingo, não. Isso aí havia uma unanimidade entre eles, mas a divergência aqui é porque os judeus vinham de uma cultura milenar, e quando se convertiam, haviam aqueles que defendiam aqueles dias considerados sagrados até então, como dias, alguns defendiam como dias comuns, iguais a todos os outros, mas para alguns aqueles dias, aquelas datas deveriam ser sim respeitadas. E isso começou a causar uma certa divergência ali entre dois grupos no seio da igreja. O fato é que as escrituras não possuem erros, elas são inerrantes, elas são o hálito, elas são, o sopro, a palavra de Deus, e por isso inerrantes. E quando um texto aparentemente contradiz a outro texto, essa é uma regra comum que venho repetindo aqui várias vezes em várias lives, e uma das regras da hermenêutica, a ciência da interpretação. Quando um texto aparentemente contradiz a outro texto, é porque o intérprete está errado. Quando alguém defende uma posição, outro irmão defende uma posição contrária, ou um dos dois está errado, ou os dois estão errados. Mas não é possível os dois estarem certos, porque nas Escrituras não existe conflitos nas Escrituras, visto que elas são inerrantes. Todavia, o erro, embora um esteja errado, ou talvez os dois errados, eles são irmãos em Cristo Jesus. Em nossos próprios dias, nós vemos algumas diferenças entre denominações irmãs. Somos irmãos em Cristo, somos ambos lavados no sangue do Cordeiro, e por isso uma frase que me lembro dizia há 30 anos atrás, um de meus professores de seminário, citando um teólogo de outro tempo, e já dizia de que o que nos une é muito maior do que o que nos separa. O que nos une é muito maior do que o que nos separa, Nós temos hoje, em nossos dias, por exemplo, irmãos de outra denominação que são imersionistas.
Para eles, o batismo só é válido se for de forma imersionista, se o irmão for mergulhado no ato do batismo. Para nós, presbiterianos, a quantidade de água não importa ali, portanto, nós os recebemos como os nossos irmãos e assim os tratamos, mas não concordamos com eles. Há uma divergência entre nós, senão seríamos todos da mesma denominação. Mas aqui em Roma é um pouco mais próximo, porque é um pouco mais claro, porque lá o problema não era nem de uma comunidade para outra comunidade. A divergência era dentro da própria igreja. Isso acontece também em nossos dias, em algumas comunidades. Um irmão tem por verdade assim, outro tem por verdade outra verdade, mas aquilo que os une é maior do que o que os separa. Um deles está errado, ou os dois estão errados, mas não se trata de assuntos fundamentais que vão alterar com relação aos fundamentos. Daí a igreja sempre fizera credos, há diversos credos, né? Nós acompanhamos aí o credo dos apóstolos. Os credos são, na verdade, afirmações e resumos dos pilares importantes da fé, e que não são apenas erros, mas aqui Paulo considera como erro, e ele aconselha os irmãos a suportarem uns aos outros, e quem se julgasse mais espiritual ou mais sábio, que assim pudesse suportar, tolerar e conviver com aquele que fosse débil, ele considerasse débil naquele assunto. O próprio Paulo, lá em Atos 16, né, mais precisamente o verso 13, ele que não concordava com a circuncisão, conforme fica claro em Gálatas 5:2, Paulo não concordava. A circuncisão é errada dentro do cristianismo. Mas o interessante é que você vai ver Paulo recomendando o jovem pastor Timóteo para que se circuncidasse, para poder ir ao concílio em Jerusalém, que aconteceria ali, conforme o registro de Atos 16, a fim de evitar debates com um grupo de judeus que se converteram ao cristianismo e que defendiam a circuncisão. Então, Paulo recomenda que Timóteo se circuncidasse para evitar os debates. Ao mesmo tempo, você vê que, claro, Paulo não concordava. Para ele era um erro a circuncisão, mas ele suportava esses irmãos convertidos, judaizantes no seio da igreja. E daí, Gálatas 5:2, ele deixa claro que a circuncisão é um erro, era um erro, mas todavia ele mesmo recomenda esse erro, porque o que nos une, o que nos une, Jesus Cristo, é muito maior do que isto. Santo Agostinho, assim conhecido, né? Agostinho, também conhecido como Agostinho de Hipona, conhecido como um dos pais da igreja, né? Quer dizer, as primeiras lideranças, após ali os apóstolos, a morte dos apóstolos, né, sendo a morte do último apóstolo, João, a ilha ali exilado na ilha de Patmos, a quem Jesus Cristo revela o livro de Apocalipse, né? E Santo Agostinho é citado, muito citado pelos reformadores ali no século XVI, principalmente por João Calvino, né, nas Institutas. Quando você lê as Institutas de João Calvino, um compêndio teológico, você vê ele citando várias vezes ali Agostinho. E Agostinho dizia que unidade no essencial, naquilo que é fundamental, naquilo que é essencial, nós temos que ter unidade. Liberdade no não essencial, né? É o que Paulo aqui está evocando, a liberdade dos irmãos ali na igreja de Roma, que não brigassem por causa desses dois assuntos,
né, comer somente legumes ou comer de tudo, diferença entre dias ou todos os dias são iguais, liberdade no não essencial. E Paulo chegou a considerar a própria circuncisão como citado, coisa que nenhuma igreja evangélica hoje não há motivo para de fato tolerar isto, né, aceitaria ficar fazendo circuncisão nos seus membros. Mas liberdade no não essencial e caridade, outros traduzem como amor, e amor em tudo, porque o amor é o cumprimento de toda a lei, está acima de tudo. Então, quanto ao erro, né, Paulo considera errado aqueles que comiam somente legumes, principalmente este grupo, né, havia ali erros. Todavia, quanto ao erro, quando o irmão, estamos falando de irmãos, estamos falando de comunidade cristã, estamos falando de irmão em Cristo, alguns ficam debatendo posições com irmãos de outra igreja irmã. Isto não edifica, isso não abençoa, isso abre brechas para Satanás colocar a sua cunha, para Satanás conseguir assim resultados positivos, favoráveis, e no caso de comunidades locais, para poder causar muitas vezes divisões e partir para pecados como o da contenda e outros mais. Mas aqui nesse texto nós observamos também, podemos observar dentro desse texto também a questão da heresia. E essa é diferente de erro. É diferente de um erro bíblico, é diferente de uma debilidade espiritual de alguém que é convertido, embora débil, isto é, embora fraco na fé ou fraco de entendimento. É diferente, a heresia é diferente. E no verso 9, olhando para o texto, diz: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Paulo evoca para resolver aquela situação. Jesus Cristo morreu por vocês, tanto por uns quanto pelos outros. Jesus Cristo ressuscitou para ser Senhor, né? Senhor de todos vocês, para ser dono, para ser proprietário. Essa é a ideia da palavra Kyrios, Senhor, Senhor absoluto. É um dos títulos, um dos adjetivos de Deus. Deus é Senhor, e Jesus Cristo viveu, morreu, ressuscitou para ser Senhor. Este é um dos pontos essenciais. Se alguém falar que Jesus Cristo não veio a esse mundo, não nasceu de Maria, viveu, morreu, né, ali na cruz do Calvário, se alguém não acreditar, não crer nisso, questionar isto, ou se alguém questionar, não crer que Jesus Cristo ressuscitou, não crer que Jesus Cristo voltará, conforme, né, celebramos sempre na ceia, ali 1 Coríntios, né, fala sobre isto, e nas ministrações, os textos que tratam da ceia. Se alguém não crer em Jesus Cristo como Senhor, como único e suficiente Salvador da sua vida, então esse alguém não é meu irmão em Cristo, então esse alguém é um herege, então esse alguém, de fato, eu não posso suportar, concordar, tolerar uma heresia, porque ele está indo né, se alguém, por exemplo, resolver adorar a qualquer outra coisa, indivíduo, qualquer coisa, a não ser a Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, conforme a Bíblia condena veementemente, citando Jesus, o Antigo Testamento, em Mateus 4:10, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Então, se alguém vai cultuar, adorar ou venerar, essas palavras são sinônimos a qualquer outra coisa a não ser Deus Pai, Filho e Espírito Santo, então nós não podemos suportar, não podemos tolerar, não há acordo. Podem nos prender, podem nos matar, podem fazer o que quiser, mas não concordaremos ou não abriremos mão, não há acordo, porque se trata de algo essencial, como disse Agostinho, se trata de algo maior, se trata de uma doutrina pilar da nossa fé
cristã e tal indivíduo não é meu irmão. Ele pode ser meu amigo, sim, por que não? Podemos ter relação de patrão para com empregado, empregado com patrão, né? Fornecedor ou cliente. Podemos ser amigos, até próximos, muito mais próximos do que, às vezes, com alguns irmãos em Cristo. Pode ser meus pais, ou podem ser meus filhos, pode ser meus irmãos de sangue, mas não é meu irmão em Cristo, porque não comungamos a mesma fé, porque os pilares da nossa fé é diferente. E eu posso chegar na casa desse meu amigo, vou tratá-lo como amigo, vamos ter a liberdade de amigos, mas eu não posso chamá-lo de irmão, porque ele não é meu irmão em Cristo, porque ele comunga outra fé, porque ele segue um caminho diferente do meu, e por isso somos diferentes. No versículo 10, inicia: tu, porém, porque julgas a teu irmão. Ainda no versículo 13, também diz: não julguemos mais uns aos outros. E aí alguns vêm evocando essa doutrina bíblica, e que Paulo também a salienta aqui nesses 2 versículos, e em outros mais, ainda dentro desse capítulo, para que não fiquemos a fazer juízo do nosso irmão. Mas observe bem, ele está falando fazer juízo com relação à crença do irmão. E outros tais não são meus irmãos. E eu posso sim dizer que os afeminados, que os idólatras, que os assassinos, que os impuros, que os covardes irão para o lago de fogo, onde o fogo não apaga e o verme da vida não morre. Alguém vai dizer: mas você está fazendo juízo aí. E eu digo: não estou, porque não sou eu quem digo isso. Quem faz juízo é Deus, e Ele faz de tais tipos de gente, e Ele nos revela isso nas Sagradas Escrituras. É só você ler Apocalipse 21, versículo 8, e outras passagens também fazem tais afirmações, de que quem assim se porta e se comporta, o que os aguarda é o inferno, que arde com fogo e enxofre, onde o verme da vida não morre e onde o fogo não apaga. Portanto, Deus os julga, a palavra de Deus, e através da sua palavra Ele nos revela isto, e por isso tais práticas ou tais crenças não podem ser admitidas no seio da igreja, porque isto é heresia. Não são erros, mas são heresias, e tais não podem ser toleradas ou mesmo suportadas. Heresia, portanto, é diferente de erro. E é importante entender isso, porque muitas vezes vemos irmãos, servos de Deus, chamando erros de heresias, e outrora outros chamando heresias de erro. São palavras que não são sinônimas, são palavras diferentes uma da outra. E em Romanos 13, versos 8 a 10, exposto também aqui no texto lido, Paulo deixa claro aqui, ele está trabalhando a doutrina do amor fraternal. Ele usa essa expressão, quer dizer, amor de irmão. Leia o capítulo 14 inteiro e você vai encontrar essa palavra mais de uma vez, amor fraternal. E em Romanos 13, no verso 8 a 10, fica mais claro, quando a palavra nos diz que todos os mandamentos, colocando em minhas palavras, toda a Escritura, e diz aí então Paulo, Romanos 13, 8 a 10, não matarás, não furtarás, não adulterarás, e se qualquer outro mandamento há, e há muitos outros, como ide e pregai o Evangelho, como enchei-vos do Espírito Santo, e muitos outros, todos eles, toda a Escritura, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus se resume em amar ao próximo como a ti mesmo. E veja que ali não diz, e nem Jesus, que Paulo está fundamentado em Jesus, que diz essas palavras ali nos evangelhos, não diz amar ao irmão em Cristo, mas é amar ao próximo, independente de quem quer que seja esse próximo. Eu preciso amá-lo,
Por isso, volto ao comentário de Agostinho, amor em tudo. Aqui eu quero concluir essa reflexão citando 1 Coríntios 9, versículos 20 a 23, em minhas palavras, quando Paulo inicia dizendo ali no texto, literalmente dizendo: eu fiz-me debaixo da lei para com os que estavam debaixo da lei, eu fiz-me sem lei para aqueles que vivem sem lei, eu fiz-me de judeus para com os judeus, eu fiz-me de gentios para com os gentios, eu fiz-me de sábio para com os sábios, eu fiz-me colocando nas minhas palavras, usando as palavras dele mesmo aqui no capítulo 14, eu fiz-me de débil para com os débeis, traduzido também às vezes como fracos, eu fiz-me de tudo para com todos, a fim de ganhar o máximo de gente o possível para Jesus Cristo, a fim de que houvesse o máximo de gente sendo salvas. Às vezes encontramos em nossos dias pessoas que não têm pensado na importância da propagação do Evangelho e permitimos às vezes que questões menores nos separem. É bom prestar muito atenção nisso que Paulo diz. Eu fiz-me de tudo para com todos, a fim de salvar o máximo possível. Eu e você, todos nós, membros do corpo de Cristo, temos o papel principal de evangelizar. Alguém vai me corrigir e dizer: não, pastor, é de glorificar a Deus, sim. E quando nós evangelizamos, glorificamos a Deus. O foco principal do Espírito Santo é a glória de Cristo. E por isso ele fala que o seu papel também de ensinar e de divulgar a verdade. Qual é a verdade? É a palavra de Deus. E quando divulgamos a verdade, quando divulgamos Jesus Cristo, quando anunciamos, estamos glorificando a Deus. E Paulo visa isso no seu ministério. Por isso, o próprio Deus, em Eclesiastes, capítulo 7, o versículo de número 16, ele vai dizer: olha, não sejas demasiadamente justo, para que não destruas a ti mesmo. Paulo está preocupado com a igreja de Roma. Paulo está preocupado em promover mais comunhão entre os irmãos da igreja de Roma. Paulo está preocupado em promover a paz entre os irmãos na igreja de Roma. Paulo está preocupado em promover o amor entre os irmãos na igreja de Roma. O que você e eu temos feito? Nós temos estado preocupados em promover a paz, em promover o amor, em promover a comunhão. Nós temos estado preocupados em anunciar, em glorificar, em divulgar Jesus Cristo, que é o papel do Espírito Santo. Ele diz lá, João 16, Jesus falando sobre o Espírito Santo, papel principal do Espírito Santo, que é glorificar a Jesus Cristo, que é nos ensinar sobre Jesus Cristo e nos guiar na verdade. Nós temos que estar preocupados com isso, e o Espírito Santo faz isso através da minha vida e da sua vida. Temos estudado isso nas quintas-feiras, nas lives, sobre o tema O Espírito Santo. Que eu e você possamos estar preocupados em glorificar o Senhor. E digo que bastam 2 pessoas juntas. Não precisa de uma comunidade do tamanho de uma igreja, por menor que ela seja, não. Basta um casal, somente o marido e a mulher, por um exemplo, viverem juntos há algum tempo, que em dado momento eles vão divergir entre si. Um dos dois estará errado, ou os dois estarão errados. E isto vai acontecer. Aonde tem somente 2 pessoas. Agora você imagina em qualquer comunidade aonde há muitos irmãos. Mas o amor fraternal, o amor de irmãos, ele é fundamental. Porque Jesus Cristo é o nosso pilar.
Jesus Cristo é a nossa base. Jesus Cristo morreu para salvar vidas humanas. Jesus Cristo, através dos apóstolos, fundou a igreja para divulgar Jesus Cristo e a sua salvação, a salvação de Deus para o ser humano. Este é o principal pilar que nós temos que nos fundamentar e nos firmar. Eu já preguei diversas vezes em outras denominações. E por que me convidam para pregar lá? Porque sabe que vou respeitar a divergência que temos lá, nem sequer vou citar, porque sabe que vou lá falar da Bíblia, falar dos pilares daquilo que nos une, que é muito maior do que aquilo que nos separa, que é Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas, que é a palavra de Deus como a única regra de fé que devemos crer e a única regra de prática que devemos viver. Se você pode ter erros na sua vida, você pode até, eu digo pode no sentido de acontece, de ter, porque somos humanos e erramos. Você de repente tem erros teológicos, você de repente tem erros de compreensão bíblica, e certamente os tem, porque você não é perfeito. Ninguém é perfeito, mas se você tiver heresia, então aí você precisa receber Jesus Cristo como único, suficiente Salvador da sua vida, senão você não poderá receber o presente de Deus, o presente da vida eterna. Deus abençoe a sua vida. Amém. Para concluir, eu quero agradecer pela sua atenção, pela sua participação, né? E você pode, tem muitos outros assuntos aí pautados, é só você entrar aí no YouTube, na Igreja Presbiteriana Morada de Laranjeiras. E há muitos temas importantes aí. E que o Espírito Santo possa estar abençoando a você e a sua família. E que você, principalmente em família, não cause brigas, não cause desunião, não cause divergência por conta dos erros teológicos ou de entendimentos bíblicos, mas que são menos importantes, que não são essenciais e que o seu familiar não entende da mesma forma que você. Eu quero agradecer muito pela sua conexão. Quero convidá-lo, né? Estamos juntos aqui todos os domingos às 19 horas, por enquanto, né? Aí nesse período de pandemia, todas as quintas-feiras, e nós queremos orar neste momento, abençoando e agradecendo pela sua vida e também intercedendo por você. E queremos orar nessa mesma oração, consagrando os dízimos e ofertas da semana e então encerrando com a bênção apostólica. Após a oração estará concluído este acontecimento de adoração ao nosso Deus. Pai querido, nós queremos em nome do Senhor Jesus Cristo agradecer porque quando oramos sabemos que o Senhor nos ouve. Queremos pedir que o Senhor visite aqueles que estão enfermos, a cada um segundo a sua enfermidade. Tu tens o poder da cura. Para o Senhor não há impossível. Que cada um, segundo a necessidade, a realidade física e emocional, que o Senhor esteja visitando, curando, restabelecendo e, enfim, fazendo cumprir o teu querer sobre cada um. Nós clamamos sobre aqueles com problemas financeiros, que o Senhor esteja os socorrendo, abrindo portas e dando a solução para tais situações, e que eles busquem o Senhor e reconheçam e visualizem a bênção recebida de Ti, dê glórias ao Senhor. Que o Senhor abençoe aqueles que estão com problemas familiares, intervindo e resolvendo segundo o Teu bem-querer, porque o Teu querer é o melhor para cada um. E não precisamos dizer o que o Senhor fazer, porque o que o Senhor fizer, segundo a Tua vontade, Tu és amor puro e a Tua vontade é o bem-querer, é o melhor para cada um.
pois o Senhor não faz mal a ninguém. Nós queremos consagrar ao Senhor os dízimos e ofertas dessa semana para uso específico e exclusivo na obra do Senhor e para a glória do Senhor. E nós queremos então, neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor absoluto, dono e proprietário da igreja, como também sendo nós membros, sendo nós a tua igreja, das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo que nós clamamos. E que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, o amor de Jesus Cristo, o amor inexplicável de Jesus Cristo, e as consolações e o conforto do Espírito Santo de nosso Deus, esteja convosco, irmãos, espalhado a todo canto e recanto desse mundo, agora e para sempre. Amém. Amém.